Olá, amigos queridos. É uma grande alegria poder nos confraternizar com todos vocês que carinhosamente vibram em torno desse estudo, gostam dessas reflexões, as aproveitam, as ampliam quando nos trazem também os seus pensamentos, os seus estudos e os seus corações em seus comentários, no seu compartilhamento desse estudo com tantas outras pessoas. Agradecemos muito. Agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos juntos atualmente para falar no bem, para pensar sobre o bem e refletir no bem. Certamente nós todos somos muito modificados depois que conhecemos Jesus. Somos criaturas sempre transformadas, se transformando a cada dia para melhor. Pedimos a Jesus que sempre nos ampare, nos sustente a caminhada. Pedimos por todos aqueles amigos, familiares ou tantos outros que se encontram em situações de dor física e dor moral, para que sejam também fortalecidos em suas lutas. Pedimos aos guias e benfeitores espirituais a proteção sempre necessária com a nossa vigilância antes das orações. Bem, hoje iremos fazer então a leitura do Livro da Esperança, a mensagem número 17, que tem como título Supercultura. Emmanuel trata ainda desse capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e inicia com Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, Jesus nos ensinando: graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequeninos. E todo esse capítulo da importância, daquele que, simples e pequenino, aqueles que se colocam na posição de aprendizes, que se colocam na posição que precisam do médico, que precisam do Mestre Jesus, do médico Jesus, o médico das nossas almas. Preciso. É essa posição. É quando a gente se olha e fala: como eu preciso me manter disciplinada, como eu preciso me manter junto a essas vibrações que a espiritualidade a todos nós busca conduzir, mas não nos força, não nos agride, nos respeita. Portanto, os guias nos aguardam, mas não são nossas babás, não é? Não é aquela governanta. Já paramos para imaginar a grandeza de um benfeitor espiritual? Então, cabe-nos nos ajudar para sermos ajudados. Então, quando nós nos colocamos para aprender. Agora, aquele que se sente um doutor em tudo e que é muito meticuloso, muito cético, essas coisas não foram ainda para eles. Eles ainda não sofreram o suficiente, Às vezes, para entendermos a fé, a presença dos mentores, é necessário termos sofrido o suficiente. Que dera, que todos caminhassem pelo amor, mas nós sabemos que a maioria de nós trabalha a toque da dor. E esse item 12 desse capítulo
7, né? Nós falamos que esse capítulo vai até ao item 13. Esse capítulo 12 é uma mensagem do bispo Adolfo, né? E que logo no início é justamente o que Emmanuel nos traz aqui, iniciando o seu texto, essa mensagem. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmo acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo? Portanto, não fique admirado de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda a parte, ou de todos os lados, né? Por que a gente vai ficar admirado, então? No momento que a população, né, como uma sociedade, um grande número, despreza as lições de Jesus, do amor ao próximo, da caridade, né? Como é que vai ficar admirado que em lugar disso vai chegar a maldade, a injustiça, né? A iniquidade mesmo? E ele continua aqui dizendo, o mal-estar se generaliza. A quem isso se deve, senão a vós mesmo que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? São antagônicos. Então, se eu quero ter benevolência, eu vou ter que vencer do orgulho. O orgulho. Eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que é vez repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da vossa conduta. Muitas vezes a lei está ali e a gente falseia, né? Faz questão de interpretar de forma errônea ao nosso bel prazer, de acordo com as circunstâncias. Então, quando usamos a lei de Deus, a lei que Jesus, né, veio nos trazer, isso é infalível. Esse meio é infalível para vencermos o maior mal que existe, que é o orgulho. E se procurarmos, né, em todas as situações que não estão boas na nossa vida, uma discussão, um problema no trânsito, um problema em casa, se nós formos descer a fonte de todos os males, vai buscando qual foi a origem. Sabe quem que nós vamos encontrar? O orgulho. Ou é o orgulho, o egoísmo, ou é a vaidade. Certamente um dos três que vão dar origem a qualquer situação. Mas por que eu falei isso? Porque fulano falou aquilo, porque fulano falou aquilo. Ah, no fundo foi mexeu no meu orgulho pessoal, mexeu na minha vaidade, catucou o meu egoísmo, e ali tive essa reação. Então, esse texto, né, que Emmanuel vai trabalhar, né, justamente essa ideia, lembrando-nos que nos cabe a todos o processo de nos instruirmos, de nos elevarmos. O espírito, ele progride. Para ele progredir, ele necessita desenvolver como se fossem duas asas, duas potências gigantescas da sua alma, que é da intelectualidade e da moral. É necessário. Nós vamos voltar em inúmeras reencarnações trabalhando o desenvolvimento para estas conquistas. Mas, acima de tudo, pensarmos na finalidade maior da nossa vida e aquilo que estamos desejando. Quando aqui nos colocamos com o objetivo de caminhar com Jesus,
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é Ele que nos levará ao Pai, quando nos comprometemos com um novo padrão de ser, por esse novo comportamento, nós já estamos trabalhando a finalidade de tudo que nós fizermos e o sentimento que ali colocamos. Vamos buscar, por menor que seja uma atividade, a mais simples, fazer com todo o amor, com a finalidade de aprender a servir, como Jesus veio nos servir. Então Emmanuel nos fala alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem, originam-se dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis a civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes, estabeleceu os engenhos que as arrasam, levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que em tempo breve transportam o homem através de todos os continentes e também aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias. E também aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores da aeronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio, sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento, sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então ele sempre colocou aqui, né? E o e. Fez isso e aquilo outro. Isso tudo é inteligência. Mas esse raciocínio, essas pessoas muito inteligentes, enquanto elas não colocarem o sentimento, enquanto não colocarem qual a maior finalidade daquilo ali, que deve ser o bem, a gente vai reparar que ainda são espíritos, né, sem educação espiritual. Tem educação na inteligência, mas não educação moral. São carentes mesmo, são inteligentíssimos, mas estão pensando lá em fazer coisas para destruir, muitas vezes, quando não várias pessoas ou uma multidão. E aí a gente pensa assim, por si só a inteligência, então, essa asa sozinha não faz com que o espírito, né, possa voar ao longo. Ele vai cair. Vai cair para aprender a desenvolver o sentimento, né? Esse óleo que é a felicidade, né? A luz da felicidade passando pelo nosso coração. Então, todas as vezes que o nosso raciocínio for além, vamos banhá-lo, né, no coração, no sentimento. Vamos ver se aquilo ali está
um algodão encharcado de caridade e de entendimento, para só assim prosseguirmos em nossos objetivos. Que possamos então nos despedir muito agradecidos a Deus e pedindo sempre proteção. Que nos ajude, Senhor, a olharmos sem tantas pretensões, perdoarmos, porque é normal o erro, ainda em nossa faixa de evolução. Mas não deixe, Senhor, que nós nos desanimemos. Vamos voltar, vamos lutar, vamos levantar, vamos cair, vamos retornar, quantas vezes forem necessárias, até que possamos aprender, até que possamos desenvolver a inteligência com o sentimento de amor. Que Deus assim nos abençoe a todos nesses nobres projetos. Graças a Deus.